Olha, é muito difícil anunciar o Evangelho, que ele é uma boa nova. Aliás, Jesus sempre se referiu ao Evangelho como resultado do fruto da videira, né, da uva. Como disse o pastor Caio Fábio, você conhece alguém que nunca gostou de uva, que não gosta de uva? É uma raridade, eu não conheço ninguém que não goste de uva. Mas Jesus falava do Evangelho isso, como produto da oliveira, ou produto da videira, né? De coisas apetecíveis como azeitonas e uvas. E por que o ser humano não gosta do Evangelho? Dessa boa notícia. Qual é a boa notícia? Gente, nós não estamos perdidos no universo. Deus se fez carne em Cristo Jesus para nos salvar. A outra boa notícia é o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, ou em meio à formação da existência. Então tudo já nasceu sob a insígnia da redenção. Está tudo ganhado nele. A gente não gosta dessa boa notícia. Uns porque entendem que a boa notícia é esse cara então está dizendo então que valeu, no final das contas vai dar tudo certo. E a outra turma, não, eu preciso de um Deus opressor, eu preciso de um Deus que se coloque sobre os outros, eu preciso me impor sobre os outros. E aí a gente vai criando Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Isso é tão estrutural, isso está tão dentro da gente, assim como o machismo está na humanidade e o racismo também são estruturais, ou seja, você já fala sendo machista e sendo racista, por mais que você tente se fiscalizar. Assim também é estruturalmente humano, faz parte da estrutura humana o fato de que as pessoas não gostam do Evangelho. Tanto é que elas não se seguraram, né? Quando Deus em pessoa esteve aqui, a mesma multidão que foi beneficiada por esse Senhor com toda a graça, com todo o seu discurso de amor, de acolhimento, o que essa multidão faz? Crucifica-o, crucifica-o. Eles fizeram isso do ponto de vista histórico, né? As gentes e os judeus da época, mas na verdade o ser humano faz isso o tempo todo sem parar. A boa nova não nos é apetecível, só um novo céu, uma nova terra, só a ressurreição dos nossos corpos nos dando uma outra capacidade, uma outra habilidade, é que vai mudar essa nossa natureza anti-evangelho. E que do ponto de vista político-religioso a gente vai chamar de natureza anticristo. A gente está o tempo todo sendo assim. Mas apesar disso, o que invocar o nome do Senhor, quem invocar o seu santo nome será salvo, no sentido de ir tendo revelações, ir tendo compreensões, ir crescendo e evoluindo em percepções. E aí Deus chama profetas, Deus chama líderes, etc. Mas mesmo assim a estrutura está ali. A estrutura está ali igual ao fascismo, né? Como disse o poeta alemão Bertolt Brecht, se eu não me engano, ele vai dizer que a cadela do fascismo está sempre no cio, no sentido de que não acaba, a estrutura está aí, a pulsão de morte está aí. Né? E por que eu estou te dizendo isso? Porque em Josué, Juízes, né? Os dois começam com J, eu estou confundindo aqui. No livro dos Juízes, do capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6, né? Então, esse trecho todo, a gente tem aí alguns movimentos sutis. Eu já te perdoo se você não conseguir fazer essa leitura com todo o temor, mas com toda a consciência, uma leitura crítica. Leitura crítica significa: eu creio tanto em Deus, eu creio tanto no seu amor, eu me relaciono tanto com esse Senhor maravilhoso que veio nos trazer a boa nova, que nele eu posso questionar até as estruturas do texto bíblico. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é Deus. Agora, a maneira como o texto bíblico foi construída tem ali a mão dos seres humanos, que não anula o que tem de Deus aqui, mas precisa ser iluminado, questionado, para que só Jesus seja o Senhor. Para que a gente não troque Jesus pelos baalins da religião, da teologia, do letrismo, do cientificismo e da ignorância também. Né? Então nesse trecho de Juízes 2 e 6 até o 3, 6, a gente vai ver uma série de arranjos aqui. Eu vou ler e vou parando para a gente fazer as pausas. Né? Um trecho grande, não vou te dizer que eu vou ler tudo, mas leia aí, acompanhe comigo a leitura da palavra.
que esse exercício aqui que a gente está fazendo junto é também o Evangelho, é você degustar um pouco desse produto da videira, dessa árvore da vida eterna. Olha só, Juízes 2:6. Havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Deus a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, ele era um efraimita, na tribo de Efraim, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, ou seja, todos os idosos, os anciãos, junto com Josué, foram falecendo, e aí está se falando aí de alguns anos e décadas, e após eles levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera em Israel. Já começa aí a estrutura humana que odeia o Evangelho. Como que uma geração pode não conhecer o Senhor e nem as obras que Ele fez em Israel? Você pode não estar lá, mas isso está aí de alguma forma, né? A gente, quem foi criança entre nós aqui, conheceu tantas questões da nossa cultura, alguma coisa da mitologia grega, alguma coisa das próprias escrituras, alguma coisa de Branca de Neve, os 7 anões. A gente conhece alguma coisa da estrutura. Como que um povo conseguia não conhecer o Senhor e suas obras, que eram coisas da realidade? E a primeira pergunta é essa: por que nós, em relação ao Evangelho, temos esse negacionismo? Deus existe, mas eu vou criar uma outra coisa aqui para mim. O negacionismo tem muito a ver com isso, né? O ser humano, ele prefere fingir que não conheceu do que conhecer e ter de se comprometer com aquela verdade eterna. E aí vai criando os mitos, as suas ansiedades. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Versículo 12 agora. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Aí começa, isso que eu estou falando que são arranjos, né? Porque agora Deus fica irado. O povo adora Baalins, o povo abandona a verdade de Deus e a transforma em mitologia, em mitos, em mentiras, em invenções, criando muitas divindades conforme os seus desejos. E aí Deus é que fica irado. Essa é a crítica com todo o temor que a gente precisa fazer ao texto bíblico. Porque Deus nem precisa se irar com o povo que não o conhece de alguma maneira propositadamente, não o conhece para não se comprometer e vai se envolver com as divindades cananeias, sidônias, de Tiro, de Biblos, aquelas divindades que tinham lá, genericamente chamadas de Baalins, que dá uma ideia de plural, né? O que seriam os Baalins? São tanto a multiplicidade de imagens quanto a multiplicidade de divindades derivadas de Baal. Baal é um termo cananeu, por assim dizer, que significa senhor, e ao mesmo tempo senhor ou marido, aquele que comanda, o Deus da fertilidade, o Deus da tempestade, o Deus do vento, o Deus que trazia as coisas para o povo. E aí eles tinham várias outras derivações, como outras misturas também, como Baal-Zebub, né, o Deus das moscas, que foi sendo transliterado para Beuzebu, Satanás. Tinha também o Baal-Moloque, que era um deus que a imagem dele, né, tinha um espaço onde se jogava as crianças dentro para serem queimadas. Eram deuses que tinham cultos que iam do macabro à orgia inominável, né? O sexo grupal, as festanças todas. E é isso até que a tradição cristã não consegue entender, porque esse Baal-Zebub vai encontrar paralelos, por exemplo, nos deuses greco-romanos, Dionísio, Baco, onde suas festas eram feitas verdadeiras orgias alimentares, sexuais e espirituais. E em meio a essas orgias você tinha ali práticas sexuais escabrosas, feitas em grupo. E você vê que isso é o desejo da humanidade, que quando você vai assistir, por exemplo, no YouTube a programas como o programa do Fábio Porchat, geralmente quando ele pergunta às pessoas assim,
Se você soubesse que o mundo acabasse amanhã, o que você queria? A maioria absoluta responde, eu queria uma suruba geral. Quer dizer, as pessoas agem como demônios, umas querendo literalmente comer as outras, né? Até a relação sexual deixou de ser essa busca de prazer inexplicável entre um casal para se tornar aquela vontade de consumir o outro, pegar o outro, entrar no outro. E isso, é claro, existe desde vibes ou tendências macabras de você querer engolir o outro, ser seu senhor nesse sentido, até você querer ser absorvido para o outro naquela questão psicanalítica do retorno à mãe, do retorno aos conteúdos recalcados no melhor sentido do termo, né? Nós saímos da nossa mãe e a gente está sempre tentando entrar e a gente transforma isso em religião, em projeção, de maneira que Freud não está errado quando ele fala que religião é projeção da infantilidade, porque até na nossa adoração ao Senhor, você e eu que cremos nele, no eterno, que sabemos que ele é o único e verdadeiro Deus, a gente o adora por vezes com essas projeções descobertas maravilhosamente pela psicanálise. Só você ler textos do Freud como O Futuro de uma Ilusão, Moisés e o Monoteísmo, Mal-Estar na Cultura, você vai ver como que, mesmo você servindo ao Deus que você sabe que é verdadeiro, e é Ele quem se revela, mesmo essa sua correspondência com Ele são projeções psicanalíticas mal resolvidas. Né? Psicanalítica, eu falo que a psicanálise, sobretudo, tem desenvolveu essa competência de analisar essas facetas do ser, esses arquétipos do inconsciente individual, essas projeções, esses recalques. Então, os Baalins estão aí. Cada Baalim é uma projeção de desejos humanos, mas é interessante que Deus dá ao povo aquele território possuído pelos Baalins, descendentes dos gigantes de Gênesis 6, do 1 ao 4, mas Israel não dá conta de ouvir a palavra do Senhor, eles preferem não conhecê-lo, se torna uma geração perversa, pior do que os habitantes da terra ainda falam, é porque eles não conheceram o Deus de Josué e dos anciãos, mas isso são narrativas de desculpa. Porque na verdade, olha só, depois da desculpa vem o quê? Ai, Jesus. Provocar o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Aí nós temos mais uma outra especificação, que Baal seria o marido ou o Senhor, e Astarote, uma parte das descobertas diz que Astarote era filha de Baal, né? E a outra parte vai dizer que Astarote era irmã de Baal, mas nessas divindades tem essa mistureba toda, por isso que o culto refletia as divindades. Se era filha ou se era esposa, era a mesma coisa, o importante era o prazer, o importante era que no sexo eles tinham ligações espirituais, né? E interessante no sentido de ser curioso, que isso encontrou guarida no coração dos israelitas, porque todo israelita que buscasse o Senhor já iria discernir, gente, para que isso? Por que a vida tem que ser assim, mesmo eu desejando isso, mesmo tendo um id, um isso, um princípio do prazer, uma vontade de rodar a baiana ou uma vontade de soltar tudo no sentido de liberar tudo irracionalmente. Se o Deus eterno se revelou a mim, me dando a chance de transformar esse prazer em outras coisas, né? Sem deixar de que isso seja prazer. Aí fica nessa narrativa da desculpa. Versículo 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. Não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles. Vamos parar por aqui, porque não dá, né? Não dá. Não dá para dizer que a mão do Senhor era contra eles. Por quê? Embora Deus se revele assim nos meios cristãos ignorantes, se você for na internet você vai ver no culto Deus falando, eu vou estender a minha mão contra vocês, eu vou matar, eu vou fazer isso. Embora Deus fale assim na ativa, a grande verdade é que Deus não precisa se irar desse jeito. Isso é uma projeção, que a gente, além de projetar outras divindades, né, além da gente adorar a outros deuses e a outras imagens psicológicas que a gente constrói para se esconder de Deus, a gente também constrói uma imagem do Deus da revanche. Deus se irou, Deus os pilhou, Deus os encostou. Não foi Deus? Se você tem
encontro com a verdade eterna. Desfruta da intimidade com Deus. E você abre mão disso tudo e vai buscar questões humanísticas. Quem nunca teve contato com Deus já está perdoado, mas quem teve e vai a esses lugares, teve pai e mãe para aprender, eu falo isso com muita tranquilidade. Olha, eu crio no Senhor, eu tenho uma formação, digamos assim, evangélica, mas eu cria no Senhor porque eu cria no Senhor. Eu olhava para os meus pais, os via com as suas limitações, e eles tinham muitos e ainda têm, com suas cegueiras históricas, com suas cegueiras políticas, com suas cegueiras ideológicas e com suas cegueiras metodológicas de anúncio do Evangelho, mas aquilo tudo era transplantado para a revelação de Deus que eu via na vida deles. Então não tem desculpa para dizer, eles não conheceram o Senhor, ou o papai e mamãe não passou Deus para eles direito. Não é assim não. Se você se relacionar com o Senhor, não tem falha paterna e nem materna que vai te atrapalhar a se relacionar com Deus. Agora, quando você prefere usar a sua criação como desculpa, ou prefere usar a tradição como desculpa, aí você também usa como desculpa isso. Por causa disso o Senhor se irou contra eles, o Senhor os pilhou. Deus não precisa pilhar ninguém, Deus não precisa encostar ninguém por um simples fator. A realidade faz isso conosco. Eu, no meu ato de rejeitar o amor de Deus na minha vida, de não querer compromisso com Ele, eu já me lanço nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, conforme dizia Jesus. O inferno já começa aqui. Porque não há como você se livrar da consciência daquele que se revelou para você. Né? Então, isso tudo que está sendo narrado aqui é uma desculpa para explicar, olha, por que a gente fez assim, Deus fez assado. Isso é uma desculpa de hebreu ou até de escriba que escreveu os livros dos juízes para tentar explicar o próprio problema que eles tinham com Deus. Porque eles falaram, nem precisa falar que Deus se irou, já era para chegar falando o seguinte, olha, toda essa coisa trouxe sobre eles maldição, tanto quanto se eu me jogar do 20º andar de um prédio, eu vou me esborrachar lá embaixo. Eu vou dizer o quê? Deus me jogou só porque eu entendi que Deus não quis me livrar da queda? O fato de Deus não me livrar da queda não tira de mim a responsabilidade de eu ter me jogado. É essa que é a dificuldade dos cristãos, dos judeus aos cristãos, de entenderem o único e verdadeiro Deus que é amor. Né? Ele é todo amor. Nós é que somos esse pavor e ficamos jogando nele essa história de ira. Né? Versículo 17 fala, contudo, o 16 tem um versículo que dá título ao livro, né? Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho, por andar os seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. É engraçado o texto dizer que os pais andaram na obediência, porque já no livro de Juízes a gente viu Josué dizendo para o povo, olha, eu estou vendo aí que vocês estão com uns ídolos aí entre vocês, porque Deus amorosamente e graciosamente se revela a nós, mas a gente segue a Deus com os nossos ídolos, né? Escondidinhos, na sela do cavalo, na mochila, na leitura das escrituras, a gente segue a Deus com os nossos ídolos. Então, os pais não foram tão fiéis assim, talvez eles foram fiéis no cumprimento dos ritos, né? Oferecer sacrifício no altar, conforme as instruções, aquela coisa toda. Mas Josué já morreu vendo isso. Olha, estou vendo aí que tem uma coisa errada em vocês, porque é inerente ao ser humano esse errar. Daí a palavra hebraica, ou a palavra grega para pecado, né, é amartia, é uma seta torta, né? Se joga ela, já vai para o lado errado, porque é estrutural do ser humano todo esse erro, né? Então, essa questão da ira do Senhor é muito complicada. E aí ele vai narrar aqui até o final do capítulo 2 que Deus mandava juízes, aí eles ficavam calminhas. Mas você vai ver pela história dos próprios juízes que os juízes não conseguiam confiar eternamente no Senhor. Essa é a eterna confiança, né? A palavra de Deus fala, olha, o Espírito Santo quando vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. É o que a gente está lendo aqui.
As pessoas não creem no Senhor verdadeiro. Elas criam projeções, elas creem em tradições, elas preferem ouvir Deus na boca de um Silas Malafaia, que vai dizer de um Deus que xinga, que mata, que se mexer com segurança vai tomar tiro. É ídolo ainda. Da justiça, porque ele vai para o Pai, ou seja, é justo que ele volte a Deus para que o Espírito Santo nos habite, Jesus estava dizendo. E do juízo, porque o maligno já está julgado, ou seja, o caminho está livre. Basta você ter consciência de que o seu maior pecado é não confiar em Deus, de que Jesus veio aqui entre nós, morreu, ressuscitou, foi ao céu, mas ele voltou para nós por meio do seu Espírito. E quando você entende essas duas coisas, o maligno já está julgado, o resto é só o tempo que está fazendo acontecer, porque na minha vida já era, não tem para o maligno, ele já está julgado, ele não tem poder nenhum sobre mim. Mas quem nos convence disso é o Espírito Santo. E eu estou tão convencido disso, de que nesse sentido, que eu posso inclusive fazer essa leitura tranquila das Escrituras, que tudo que esse texto aqui está chamando de ira de Deus, é só Deus deixando as pessoas serem quem elas são. Idólatras, insistentemente idólatras, persistentemente fabricantes ou fabricadoras de ídolos. O chato é que não para aí. É que quando dá tudo errado, foi a ira do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é igual a mim. Eu vingo, ele vingou também. Isso vindo da boca de um cananeu era compreensível. Agora, vindo da boca de quem nasceu para confiar diretamente na voz do Senhor, é trágico. Vamos pensando na nossa tragédia e pedindo a Deus para nos dar arrependimento, mudança de consciência, né? Aí, o versículo 3 começa falando, com mais algumas desculpinhas escriturísticas. São essas as nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Gente, se Deus vinha lá do deserto dizendo, olha, andem comigo, temam o meu nome, me busquem. Vocês acham mesmo que Deus estava interessado em ensinar alguma coisa para aquele povo a partir dos cananeus? O máximo que Deus faz é misericórdia. Foi isso que vocês construíram para vocês? Então eu vou entrar aí ensinando alguma coisa no meio disso, mas não foi assim desde o princípio. Não é esta a vontade de Deus. Que vocês aprendam com esses povos. Esses povos nem deveriam mais existir. Era a minha aliança que eu estabeleci com vocês. Mas vocês, por terem esses povos dentro de vocês, né? Enquanto apontam Canaã, vocês são piores do que eles. Parece o presidente da República, apontava PSOL, mas viveu de rachadinha, apontava a corrupção de um ex-presidente, mas se formou em meio a grande corrupção. Assim somos nós em relação a Deus. A gente aponta o pecado dos outros, mas a gente é pior do que aquilo. Aí eles vêm com essas desculpas textuais. Isto, 3 versículo 2, isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios, heveus, que na verdade é um nome usualmente utilizado para os povos urrianos, os oreus, digamos assim, os primeiros terroristas que invadiam buracos que tinham naquelas montanhas de pedras ali, nos beduínos, né? Então, os heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para, por eles, o Senhor por Israel aprova. Essas frases assim, de escriba tentando justificar é muito engraçado, né? Para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Olha que frase mais ilógica, embora bem intencionada do escritor. Porque se o povo não ouviu a voz de Deus diretamente, por que você acha que Deus iria acreditar que eles iriam entender Deus através dos povos cananeus que eles não exterminaram conforme a ordem de Deus? Está vendo que o nome disso é ajeitamentos, desculpas? Eu estou aqui duvidando da palavra de Deus? Não. Eu estou aqui com você questionando
os arranjos que os seres humanos fazem para justificar o que eles criaram e chamaram de ira de Deus. É muito engraçado, né? Aí, versículo 5. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto a seus deuses. Então tem isso. Primeiro a gente vomita, defeca, sua e urina a nossa natureza nefasta. Diante da revelação do Deus que é amor, que disse: eu sei que vocês não dão conta, mas em mim vocês darão conta. Andem na minha presença, sejam perfeitos. Façam a vontade do meu Pai, que vocês conhecerão acerca da doutrina. Quem andar na luz como ele na luz está, terá comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de nossos pecados, disse o João. Mas mesmo em meio a isso, eles primeiro falaram: pois é, fizeram isso porque não conheceram o Senhor. Aí Deus ficou irado. Mas aí Deus falou assim: olha, para resolver a minha ira, eu vou deixar esse povo aí para ensinar para eles o caminho. Um povo que não aprendeu nem com Deus direto, iria aprender com o cananeu, né? Então são ajeitamentos bem intencionados, mas nem por isso menos ajeitamentos. E aqui vai dizer o quê? Quais foram os ajeitamentos que eles fizeram? Eles acabam se prostituindo, no sentido de que Deus disse lá em Deuteronômio, né? Olha, com esses povos vocês não farão casamento. Não tem diálogo, não tem conversa. Veja o vídeo anterior que eu estou falando sobre isso. Por que certas pessoas e situações têm de ser retiradas da nossa existência. É só você ver que isso acontece nos meios mais íntimos, né? Jesus, por exemplo, você não vai ver Jesus fazendo alianças políticas com as autoridades judaicas, né? Você não vê Jesus: ó, Pilatos, vamos fazer uma aliança em público com o povo. Porque Jesus não foi estratégico, né, para salvar a humanidade. Poderia ter feito aliança com Roma, aliança com Pôncio Pilatos. Ele poderia ter feito aliança com os escribas e fariseus, com o sinédrio. Não. Ele dividiu, porque tem hora que a divisão é a única salvação. Dividir no sentido de discernir. Isso é isso, isso é isso. Não é questão de eu não vou com a sua cara. Não. Eu vou tanto com a sua cara que as coisas só vão dar certo se a gente andar cada um no seu caminho. Porque tem uma coisa aí maior do que nós, que é a relacionalidade, a consciência, que nem todo mundo tem de ter igual a minha. Então, Deus falou: com esses povos não é para se casar. Eles se casaram, tiveram filhos. Então Israel acaba sendo formado então com todas as divindades cananeias em meio à sua espiritualidade. E aí você já sabe o que vai dar, mas a gente vai estudando aqui. É bom a gente estudar isso para a gente compreender como que isso chega às nossas individualidades e às nossas intimidades. Deus se revelou a você. Por que você acha que você tem que se jogar num cativeiro e para depois falar: o Senhor colocou aquela pessoa ruim na minha vida para eu aprender? Para de se projetar em Deus. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, que fica fazendo as coisas erradas e depois fala que Deus se irou. Deus nem precisa se irar, você se jogou no abismo, você vai cair. Deus faz a misericórdia, de repente Ele coloca amortecedores, né, que vão impedir a sua morte, mas vão te machucar, porque você vai bater, vai ter impacto, vai ter atrito. Mas Deus só entra aí e ensina misericórdia, as pessoas não entendem. Então é isso que fica pra gente hoje, nessa pequena meditação, nessa média meditação, mas que essa meditação nos faça pensar nisso. Paremos de colocar culpa na ira de Deus, assumamos o nosso pecado, que Ele nos convença do nosso pecado, que é não confiar na voz de Deus. E assim, com essa consciência, a gente vai descobrindo a palavra de Deus no livro, né? E aí a gente começa no próximo vídeo a falar sobre o primeiro juiz relatado aqui, que é o juiz Otiniel. Que Deus te abençoe.